Me responde rapidamente aqui. Você consegue identificar falhas no seu processo de comunicação ou a culpa é sempre do outro? É sempre o outro que é burro, sempre o outro que é surdo, sempre o outro que não entende aquilo que você fala. Será que você consegue identificar pontos no seu processo de comunicação que não são tão eficientes e poderiam ser melhorados automaticamente, melhorando a sua performance quando você fala, seu dia a dia, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Você consegue identificar esses pontos ou não? Você já é daquele que acha que você fala claramente e é o outro que não consegue te entender. Esse é o ponto da aula de hoje. Eu vou falar um pouco sobre o processo de comunicação e como você consegue identificar falhas no seu processo comunicativo. Porque a partir do momento que você consegue identificar pontos que podem ser melhorados, e não necessariamente as falhas do seu processo de comunicação vão estar sempre só no emissor, vão estar sempre só em você, pode estar ou na mensagem ou na pessoa que está te ouvindo, e aí tem técnica, tem algumas coisas, algumas dicas que eu vou te dar, algumas técnicas práticas que você pode executar para melhorar esse processo de comunicação. E aí você garante as três pontas do processo, você garante tanto o emissor quanto a mensagem, quanto o receptor. Vamos abordar todos esses pontos, vamos falar os principais ofensores, as principais coisas que influenciam e como que você pode tratar melhorando esse processo, transformando o resultado final, porque no fim das contas o que interessa é que quando você faz seu processo de comunicação de forma eficiente, você tem um resultado melhor. Então, por exemplo, você vai apresentar um trabalho na faculdade, você tem uma boa leitura de contexto, sabe colocar as suas ideias de forma ordenada, que faz parte da mensagem, que também é muito importante. Sabe ler o nível do seu receptor, o nível de entendimento que ele é capaz de assimilar dentro daquilo que você está querendo que ele entenda. Imagina no seu dia a dia, com o seu cônjuge. Bom, beleza, eu estou tentando passar um recado, mas será que eu estou preocupado na capacidade de entendimento do outro? O quanto ele entende daquela realidade que eu estou falando, que eu estou retratando, aquela dificuldade que eu estou expondo? Será que ficou claro? Será que é claro para ele? Será que ele consegue enxergar realmente aquela dificuldade que eu estou apontando? Vamos passar por todos esses tópicos e vamos trazer algumas formas aí de você, de ferramentas práticas que você pode utilizar para capturar esses pontos de falha no processo comunicativo, seja seu, seja da mensagem, ou seja do seu receptor, e levar isso para um próximo nível. Fazer, ao final dessa aula aqui, você ser capaz de transformar o seu processo comunicativo em algo bem mais eficiente que te traga resultados práticos. Imagina no trabalho. Você ter formas de fazer o seu coordenador, o seu gerente, o seu chefe te entender de uma forma mais clara, você garantir que a informação que você queria chegou com o nível de qualidade que você precisava, seja para uma tomada de decisão, para uma validação de projeto, ou mesmo para um processo seletivo que você quer participar. Tem vários contextos aí na sua vida que melhorar o seu processo comunicativo vai te trazer muitos ganhos. Fechou? Então vamos falar um pouco aí de como identificar falhas no seu processo de comunicação. Lembrando, o seu processo aqui é para te fazer refletir, porque o processo de comunicação ele nunca é composto só por você, só pelo quem está falando, só pelo emissor. Seu processo de comunicação ele já vamos falar aqui dos processos, do processo de comunicação como um todo, vamos entender o processo de comunicação. O processo de comunicação ele é composto por três grandes pilares. O emissor, que é você, a mensagem, que é aquilo que você quer transmitir, e o receptor, que é a pessoa que vai te ouvir. O que acontece? Quando eu falo que tem falha no seu processo de comunicação, é o processo como um todo. É porque em alguns momentos, em alguns contextos, você pode não estar levando em consideração a capacidade de entendimento do seu receptor. Você está preocupado só com aquilo que você fala. Você não está muito preocupado com a capacidade do seu receptor de ouvir, capacidade de entendimento. Então, nós vamos tratar todo esse processo comunicativo seu, desde a sua capacidade de emissão até a qualidade da sua mensagem e a capacidade de recepção do seu receptor. Que muitas vezes é estratégico que você se preocupe. Qual o nível, qual a capacidade que o seu receptor tem de entender,
de receber aquela mensagem ou de estar verificando aquela mensagem no contexto adequado ou do contexto que mais te favorece. E muitas vezes você precisa guiar o seu receptor para que ele olhe a questão por onde você quer que ele veja. E aí isso, obviamente, vai melhorar muito a sua qualidade de comunicação. O processo de comunicação, basicamente, eu tenho um emissor, uma mensagem e um receptor. Vamos falar aqui da nossa aula. Eu sou o emissor, estou te entregando uma mensagem, que é o questionamento sobre as suas falhas no processo de comunicação, e tem o receptor, que é você que está daí. Fatores que vão influenciar diretamente nesse processo. Então, vamos falar deles separadamente para a gente poder chegar nas formas de validar esse entendimento, que é o ponto que eu quero falar. Muitas vezes, o problema, muitas vezes a sua falha no seu processo de comunicação está em não garantir esse feedback aqui, ó. Você mandou a mensagem, mas você não cria mecanismos para que você tenha um feedback que possa te garantir que a mensagem foi entregue com qualidade, que o entendimento foi aquele que você gostaria ou que você precisava. Muitos processos de comunicação falham aqui, na falta ou na ineficácia de um feedback. Na maioria das vezes, a total inexistência de feedback. Eu estou preocupado em falar e não estou muito preocupado com o que você ouviu. Isso, obviamente, depois gera grandes problemas para você. Então vamos lá, vamos falar dos fatores que influenciam cada pilar desse processo. O emissor, a capacidade de comunicação desse emissor. Eu posso ter um emissor, aí vamos pensar uma galera que sofre bastante com essa questão. Professores, professor de faculdade, professor de ensino médio, professor de curso técnico. Qual que é a capacidade de comunicação desse professor? Vou usar o professor, mas entenda o emissor. Pode ser qualquer pessoa que está falando com você. A capacidade de comunicação dele é boa? E aí, óbvio, no caso de professores, entra didática, nível de conhecimento do assunto, domínio do assunto que ele está falando, a técnica que ele está usando para poder abordar. Isso, obviamente, cria uma classificação para ele ali. A capacidade de comunicação dele é boa? Ele entrega o razoável ou não? É ruim? A capacidade de explicação, toda a preparação daquela mensagem, que é a clareza da mensagem, no tópico mensagem. A clareza da mensagem também pode ser boa, pode ser neutra e pode ser ruim. Por quê? Eu posso me comunicar muito bem, mas me preparar muito mal para a aula e o conteúdo ser muito raso. E aí, obviamente, a minha capacidade de comunicação, top. Só que a clareza da mensagem é ruim. Também vai influenciar no processo de comunicação. Ou seja, a minha mensagem não é tão clara. Eu falo nas entrelinhas. E aí que eu posso falar diretamente para casais, por exemplo. Quem está emitindo a mensagem está comunicando bem, mas está falando entre linhas, o contexto não é bom, você não deixa claro a sua intenção. Então, a clareza da mensagem também influencia no processo comunicativo. Essa mensagem é clara, ou ela é suficiente, ou ela é insuficiente. Também influencia no processo de comunicação. E, obviamente, o receptor, a capacidade de entendimento do receptor. A capacidade de entendimento desse receptor, ela é boa, ela é neutra ou ela é ruim? Em todos os aspectos. A mensagem que eu estou trazendo, aí eu trouxe um exemplo para a gente poder explorar mais essa questão do processo como um todo, dos 3 fatores, mas a capacidade de entendimento. Quando eu vou falar com meu filho, ele tem 1 ano de idade, será que 2 anos de idade, será que a capacidade de entendimento do receptor ela vai influenciar na recepção da minha mensagem? Será que eu vou entregar a mensagem da mesma forma que eu vou entregar para uma criança, para um policial, para um médico? Será que a mensagem vai ser sempre da mesma forma ou eu tenho que levar em consideração o nível de entendimento dessa pessoa, de quem está do outro lado? O assunto que eu estou falando é um assunto de domínio para essa pessoa? Ela tem algum esclarecimento básico sobre aquilo que eu estou falando? E eu trouxe um exemplo prático para a gente poder pensar sobre isso. Eu quero explicar uma modalidade esportiva para quem não conhece o esporte. Então vamos pegar um exemplo prático. Você quer explicar xadrez para um amigo seu que gosta de futebol. Você quer explicar xadrez. Xadrez cheio de regras, cheio de estratégia. Só que a pessoa não gosta, meu amigo não gosta de xadrez, nunca viu xadrez.
como é que vai ter que ser a clareza dessa mensagem? Eu preciso levar em conta a capacidade de entendimento dele. Ele não conhece o esporte, ele não conhece nada de xadrez, nunca viu falar, não conhece as regras, não sabe a nomenclatura dos pinos ali do jogo, não sabe a posição no tabuleiro, não sabe em qual direção anda cada peça, quantas casinhas pode andar, se em diagonal, se em linha reta, se em L. Tudo isso influencia a capacidade de entendimento e o processo comunicativo como um todo. Se tudo isso influencia, eu preciso levar isso em consideração, eu preciso tomar cuidado em olhar esses aspectos, levar isso em consideração quando o meu processo comunicativo não foi de boa qualidade. Eu preciso levar em consideração todos esses pontos? Com certeza. Vou entrar agora em 4 formas de você validar o entendimento. Eu quero trabalhar aqui, ó. Quero trabalhar em formas de você extrair feedback do seu receptor para que possa garantir que a entrega da mensagem seja feita com qualidade. Aproveitando, antes de falar de feedback, eu vou te falar do meu treinamento básico de comunicação em público, porque como a gente já viu até aqui, esse processo de comunicação, essa validação de entendimento, ela tem grande peso, isso é algo que eu abordo no meu treinamento básico de comunicação em público. Então, se você tem dificuldade para se comunicar em público, e eu sempre falo nas minhas aulas, comunicação em público que eu estou falando é aquela comunicação de dia a dia, é a comunicação com o seu cônjuge, com o seu filho, na escola, no trabalho, na faculdade, essa comunicação de dia a dia. Eu tenho um treinamento básico para fazer 7 aulas em 7 dias, junto com um e-book que vai ser o seu roteiro para essas aulas. E aí você tem 14 dias de garantia dentro do treinamento, ou seja, você pode fazer o treinamento, se ele não fizer sentido para você, você pode pedir reembolso. Se você tiver interesse nesse treinamento, tem um link aí na descrição do vídeo, é só você clicar, você vai assistir uma aula completa onde eu explico todo o processo de treinamento. Valeu? Vamos embora. Vamos seguir aqui para as 4 formas de validar o entendimento. Nós falamos do processo de comunicação, entendemos os 3 pilares, e agora vamos fazer a amarração, vamos fazer esses 3 pilares conversarem, validando o processo comunicativo. Então, 4 formas de você validar o entendimento. O que é entendimento? Eu só consigo garantir entendimento se eu perguntar para a pessoa que está me ouvindo, de alguma forma, para poder garantir que entre a minha intenção, se a minha intenção foi recepcionada da forma como eu gostaria. Então, uma das formas de validar esse entendimento é o feedback imediato. E aí, esse pode ser tanto verbal quanto não verbal. Vou dar um exemplo prático. Às vezes você está conversando com a pessoa, está ali falando, e eu costumo brincar que ela está com aquela carinha de interrogação. Você está vendo que a pessoa não está entendendo aquilo que você está falando. E muitas vezes, mesmo com esse sentimento, nós não temos o cuidado de perguntar para outra pessoa. E geralmente, uma pergunta que poderia me ajudar muito a validar aquele processo comunicativo é: isso tudo que eu falei faz sentido para você? Então vamos pegar vamos pegar um exemplo prático, vamos fazer da nossa aula. Eu te pergunto, identificar falhas no seu processo de comunicação, você acha que é importante? E eu estou falando que sim, isso é importante. Você identificar e conseguir tratar. Nos 3 pilares pode ter falha no seu processo comunicativo e você pode melhorar tanto a sua capacidade comunicativa, quanto a qualidade, a clareza da sua mensagem, quanto se preocupar com a capacidade de entendimento do seu receptor. Isso faz sentido para você? E aí, dentro do que você me responder, eu consigo, através desse feedback seu, olha, legal, faz sentido. Não achei que faz sentido. Você já me dá um norte. Se não está fazendo sentido, ou eu vou achar outra forma de explicar, ou a nossa conversa vai se encerrar, porque não adianta eu te entregar um conteúdo que não está fazendo sentido para você, ou seja, você precisa, de alguma forma, ver conexão naquilo que eu estou falando. Então, isso é uma forma de eu validar o seu entendimento. Responde aí para mim, isso faz sentido para você? Se faz sentido, bom, vamos seguir. Outra forma de você validar o entendimento é uma técnica que é chamada de técnica do parafraseamento, ou seja, parafrasear alguma coisa, você falar palavra por palavra. Parafrasear seria falar palavra por palavra. Uma pergunta que pode te ajudar
a validar o entendimento do seu receptor. Você pode me dizer o que você entendeu? Se faz sentido para você tudo que eu falei, me diz aí o que você entendeu. E aí você pode usar essa pergunta em vários contextos diferentes. Bom, me diz aí o que você entendeu, me explica. Cara, me explica as suas palavras aí. Me fala do seu ponto de vista, qual a melhor forma você acha que nós temos para resolver esse problema de falhas no seu processo de comunicação? Explica aí para mim. É um feedback. A partir do momento que a pessoa emitir uma opinião, que ela falar aquilo que ela está pensando, eu consigo garantir, olha, realmente ela entendeu que existe falha do processo de comunicação como um todo e que parte disso pode estar em mim, que estou falando, pode estar na mensagem que eu estou entregando, mas também pode estar na capacidade de entendimento do meu receptor. Olha, então parece que pelo que você está me explicando, você realmente entendeu aquilo que eu estou falando. Nós podemos seguir? Então, a técnica de parafraseamento é como se você estivesse falando para mim, palavra por palavra, aquilo que você entendeu, de tudo que eu te falei, e eu vou validar se realmente aquilo nós estamos na linha certa. Eu estou falando se realmente está conseguindo entender. Obviamente, existem formas mais diretas, perguntas de confirmação. Se eu vou te pedir uma confirmação daquilo que nós estamos combinando. Olha, essa aula aqui é para segunda-feira, eu preciso que você levante os pontos dessa aula, preciso que você faça um checklist para mim com todos os pontos importantes para essa aula. E como a aula eu vou entregar ela segunda-feira, eu preciso desse checklist pronto até sexta-feira. Você consegue me entregar até sexta, certo? E aí, quando a pessoa confirmar ou negar, mesmo que ela... Imagina o seguinte, ó, te faço a pergunta. Você consegue me entregar até sexta, certo? Você vai falar, não, até sexta eu não consigo por esse motivo, mas eu consigo te entregar até sábado de manhã. Opa, a pessoa entendeu aquilo que eu estou falando. O objetivo aqui é validar o entendimento daquilo que nós estamos conversando. Então, pelo feedback que ela me deu, eu consigo sim garantir, olha, entendeu? Ou ela vai me responder, você não consegue me entregar até sexta, certo? Consigo, mas consigo te entregar sexta até o final da tarde, até as 17 horas. Opa, ela entendeu o que eu estou precisando e entendeu que o prazo é até sexta-feira. O processo de comunicação foi feito com sucesso. Outra forma de você validar é criando checklist ou resumindo. A parte de resumo é uma parte que eu gosto bastante. Você pode explicar aquilo que você falou e fazer uma pergunta de validação. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Eu vou explicar e perguntar. Só recapitulando. Aqui o exemplo é, os próximos passos são A, B e C. Tudo certo até aqui? Vou pegar, por exemplo, a nossa aula. Só recapitulando, a nossa aula até aqui falou da explicação do processo de comunicação, explicando que os 3 pilares do processo de comunicação, o emissor, a mensagem e o receptor, que o que faz a amarração desses 3 pilares é o feedback, e depois trouxe 4 formas de validar o entendimento. Se a gente entendeu que esse feedback aqui é o que amarra, faz o ciclo da comunicação ser garantido em termos de qualidade, o feedback é o ponto-chave que deveria ser tratado. Então, nessa aula, eu trouxe 4 formas de você validar o entendimento. Até aqui, tá tudo certo? Tá tudo certo até aqui? Você entendeu a explicação até aqui? E aí você vai me falar se sim ou não. E aí, inclusive, eu já vou te convidar a me falar se tá tudo certo até aqui nos comentários da aula. Coloca aí para mim se essas 4 formas de validar o entendimento, ou seja, de validar o feedback, elas fazem sentido para você. Beleza? Então, essas foram as 4 formas: o feedback imediato, verbal ou não verbal, a técnica de parafraseamento, pergunta de confirmação e checklist ou resumo, ou seja, você vai fazer um resumo da ideia para poder garantir que todos os pontos que você falou estão entendidos pela pessoa. Beleza? Vou fazer um pequeno resumo então, até para usar uma técnica de feedback aqui. Nessa aula, então, nós falamos como identificar falhas no seu processo de comunicação. Lembrando que o seu processo de comunicação, ele envolve tanto o emissor, que é você, quanto a sua mensagem, quanto o receptor. Nós falamos das 4 formas de validar o entendimento. Não existem só 4, mas eu trouxe as 4 principais, ou 4 formas bem práticas de você fazer isso, que você garante o processo de feedback naquele processo de comunicação.
Beleza? Vou deixar aqui embaixo o link que eu te falei do meu treinamento básico para comunicação em público. Coloca aí nos comentários se está entendido tudo que nós falamos na aula de hoje, se você tem alguma dúvida. E se inscreve no canal e vai acompanhando as minhas aulas aqui, que eu vou trazer cada vez mais conteúdo sobre comunicação em público. Beleza? Obrigado pela sua atenção e até mais.